O plano da promessa de Deus, como Deus realiza seu plano. E nós vimos a definição de plano de Deus, não é? Eu sei que os irmãos devem lembrar. Eu vou falar aqui só para os irmãos, só para reforçar, né? Mas plano de Deus é a decisão eterna de Deus em tornar certa a concretização de todas as coisas, certo? Isso é o plano de Deus. Ele, não havia dia, né? Na eternidade, antes de haver criado todas as coisas, Deus, então, tomou uma decisão eterna de tornar certa a concretização ou a realização de todas as coisas. Então, no fim das contas, tudo o que acontece está nos planos de Deus. E como nós cantamos semana passada, nós vimos que Deus nada faz sem um plano ou razão. Nós vimos então um pouco sobre os sonhos de José, como os sonhos de José retratavam o plano de Deus. Nós vimos que o plano de Deus, embora as pessoas tentem, mas o plano de Deus não pode ser impedido. Não há quem possa impedir o plano de Deus, ele irá acontecer. Então os irmãos de José tentaram, por ciúme e inveja do seu irmão, a princípio a ideia era matar José, assassinar o próprio irmão. Eles acabaram tendo outros planos, surgiram e venderam José para os egípcios, né? Aliás, venderam o irmão de José para os midianitas, os ismaelitas, e depois eles venderam lá no Egito. Nós vimos também que o plano de Deus não exclui a responsabilidade humana, a responsabilidade do homem. Deus é soberano sobre tudo, então ninguém pode ser responsável por nada, porque é Deus, o responsável é Deus. É assim? Não, ele responsabiliza o homem por seus atos. E nós vimos que claramente os irmãos de José estavam agindo por conta própria, por obstinação do coração, por pecado contra Deus. E nós vimos também que o plano de Deus não exclui o sofrimento. O plano de Deus não exclui os momentos tristes que enfrentamos na vida. Nós vimos que o pai de José, cujo nome é Vamos voltar aos fundamentos, né? Cujo nome é Jacó, que também é chamado de Israel, foi o nome dado depois da aliança, né? Deus deu esse nome, Israel. Então, Jacó sofreu bastante por conta da situação, porque seu filho foi dado como morto, José foi dado como morto, embora não tenha morrido. Então, nós vimos que o plano de Deus não exclui o sofrimento. Então, Deus é soberano sobre tudo. Por que a gente sofre? Porque, primeiro, nós sofremos por causa do mal. Porque o mal existe. E o mal existe porque entrou o pecado no mundo. Então, é por isso que existe o mal. E também, nós vimos que Deus ele transforma o mal em bem. E terminamos com uma ilustração de que nossa vida, nós somos como um tapete. E Deus é o tapeceiro. Ele está construindo a nossa vida. Fio a fio, está nos moldando e nos formando, até que um dia chegamos à plenitude e sejamos semelhantes a Cristo. Então hoje eu queria meditar com os irmãos no capítulo 39 de Gênesis, onde temos a continuação da história. Nós meditamos no capítulo 37 e estamos pulando para o 38. Por quê? Porque o capítulo 38 de Gênesis trata da história, um pouco da história a vida de pecado de Judá e o seu relacionamento sexual com sua nora. Então, aparentemente, Moisés, ao escrever aqui, ele tenta fazer um contraste entre a vida de Judá, o outro filho de Jacó, e a vida de José, como esses dois homens foram diferentes. Então, Judá, uma vida pecaminosa, e José, uma vida de fidelidade a Deus. Então, nós vamos meditar no capítulo 39 de Gênesis. Eu queria ler primeiramente o versículo de 1 a 6, e nós vamos, à medida que nós formos lendo os textos, eu vou procurando explicar os textos. Então, Gênesis 39, versículo 1 ao 9.
José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou um dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, nesses primeiros versos que lemos, nós percebemos que Deus abençoou a José. Então, esses versos demonstram claramente que Deus estava conduzindo a vida de José. O seu plano estava acontecendo, estava sendo realizado. E, geralmente, quando se conta a história de José, as lições da vida de José, geralmente se enfatiza muito a fidelidade de José. José foi um bom homem. José é um homem a ser imitado. José era o cara, né? José era um homem de Deus. Mas aqui nós notamos que José só foi quem ele foi por causa da graça de Deus em sua vida. José só foi José por conta do favor de Deus em sua vida. No último versículo que nós vemos semana passada, lá em Gênesis 37, versículo 36, lá diz: entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então aqui, praticamente a mesma coisa que ele diz no versículo 1 do capítulo 39. Né? Os midianitas ou os ismaelitas eram as caravanas que andavam juntas. Então nos é dito aqui que José foi vendido pelos midianitas ou ismaelitas no Egito a Potifar. Potifar era o oficial de Faraó. E ele foi vendido como um escravo. No entanto, mesmo tendo sido vendido como escravo, você imagina um escravo feliz? Você imagina um escravo fiel a Deus? José ele foi vendido como um escravo e mesmo assim a graça de Deus estava com ele. E de maneira que José chamou a atenção de Potifar, o oficial de Faraó. No versículo 2 nos é dito que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor. Então essa expressão, o Senhor era com José, é muito comum para se referir a José. Então a gente vai perceber em outros textos aqui no livro de Gênesis. Só nesse capítulo 39 aparece 4 vezes. No versículo 2 tem aí, né, como acabamos de ler, o Senhor era com José. O versículo 3 tem lá, o Senhor era com José, ou era com ele. O versículo 21 diz, o Senhor, porém, era com José. E o versículo 23, no finalzinho tem, porquanto o Senhor era com ele. Então veja que são termos para se referir ao agir gracioso de Deus na vida de José. Deus estava cuidando do seu plano para que o seu plano se cumprisse por meio de José. E José era uma peça-chave para a realização desse plano. No final dessa história, os irmãos devem lembrar que José diz, olha, tudo isso que está acontecendo e que aconteceu, foi Deus quem fez. Foi Deus que fez tudo isso. Aqui nós percebemos também no verso 3 que José chamou a atenção de Potifar.
Versículo 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e com tudo que ele era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Então veja que José chama a atenção de Potifar. Agora, quem era Potifar? Potifar não era o nome dele, certo? O nome dele não era Potifar. Potifar é um título. Ele era um oficial de Faraó. A palavra Potifar até pode ser traduzida como senhor ou como guarda oficial, certo? E ele era um oficial do rei do Egito, um comandante da guarda. Tratava-se de um homem de uma posição notável no seu país, no Egito. Então, ele trabalhava diretamente com o faraó, o rei do Egito, e ele tratava dos negócios do rei. Agora, o que foi que Potifar, o oficial de faraó, viu em José? O que foi que chamou a atenção dele em José? Ele percebeu que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Aí ele pensou: rapaz, se tudo que José faz prospera, eu vou lhe passar às suas mãos tudo que é meu. E foi isso que ele fez. O verso 3, ele diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4, logrou José vencer perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, só tudo. Então, essa expressão, tudo o que tinha, aparece aí 4 vezes nos versículos 3 até o versículo 6. Aparece 4 vezes, tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha. A ideia é que José agora, Potifar pensou: já que tudo que ele faz prospera, em tudo que ele toca as mãos prospera, tem sucesso, eu vou passar para as mãos de José tudo o que é meu. E Potifar então passou para ele tudo que ele tinha. Então José se tornou um mordomo oficial, trabalhando diretamente com Potifar. O versículo 4 vai mostrar. Ou seja, tudo o que era de Potifar era praticamente de José. Tratando-se de administração. José administrava todos os bens de Potifar. Tudo que era dele, era responsável por tudo. E o seu chefe não tinha preocupação com nada que ele tinha, porque José era responsável por administrar todos os seus bens, todos os seus negócios. José cuidava de tudo. E era uma posição de destaque. Era uma posição notável diante daquela sociedade. Então José foi um homem muito abençoado por Deus, e por causa dele, Potifar também foi um homem abençoado. A sua casa foi abençoada, porque Deus era com ele e Deus amava a José. Versículo 5 vai mostrar isso. E às vezes Deus abençoou a casa do egípcio Potifar, porque Deus amava a José. Então perceba, irmãos, como é o plano de Deus. Perceba como o plano de Deus é interessante, perfeito. José havia sido vítima do ódio dos seus irmãos, que chegaram a querer matá-lo. Mas Deus frustrou esse plano de matá-lo. Por quê? Porque Deus tinha um plano para realizar, e José era uma peça-chave. Então, como foi que Deus forjou essa cena? Os irmãos de José venderam José como escravo. Venderam lá os ismaelitas, midianitas. Depois José foi vendido pelos ismaelitas ao egípcio Potifar, como se vende um objeto, como se vende uma pipoca gravatada, né? Então, ele foi vendido como um objeto, como se fosse nada. No entanto, mesmo assim, sendo vendido como escravo, José foi abençoado por Deus. Ele é alvo da graça de Deus.
E essa graça, esse favor de Deus, essa bênção, alcança até o próprio Potifar. E aqui é uma clara demonstração, irmãos, de que em toda e qualquer circunstância, nós devemos confiar no Senhor. Em toda e qualquer situação em que enfrentamos, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. E às vezes nós nos questionamos, onde é que Deus está diante de tantas situações ruins? Parece que Deus não se importa. E nós devemos lembrar e confiar no Senhor de que Ele se importa. E que, embora os momentos sejam ruins, Ele está no controle, Ele nos dará coisas melhores por vir. Ele nos abençoará de maneira que nós não somos capazes nem de imaginar. Portanto, irmãos, em momentos de dificuldade, ao enfrentar momentos de adversidade, nós podemos confiar no plano de Deus. Nós podemos confiar cientes de que o plano de Deus é melhor para nós. Então, o versículo 6 aqui, já pulando para o próximo ponto, o final do versículo 6 termina com uma nota adicional de José. Então, de Moisés. Moisés é escritor aqui do livro de Gênesis. Ele escreveu de Gênesis a Deuteronômio. E Moisés, então, termina o versículo 6, trazendo essa nota que vai fazer toda a diferença no que ele vai descrever depois. Ele diz que José era formoso de porte e de aparência. Então José era um homem notável, um rapaz bonito, bem aparentado, fisicamente e visualmente. Então isso é importante então para o que se segue. Ok? Então Deus abençoou José, abençoou a casa de Potifar. E agora nós veremos que José ele resiste ao pecado. José resiste à tentação, ele resiste cair no pecado. Então vejamos o versículo 7, vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, o final do versículo 6 mostra que a beleza de José chamou a atenção da mulher do seu senhor, a mulher de Potifar. E o que levou aquela mulher a seduzir o jovem hebreu, José. Alguns comentaristas, dando uma pesquisada, há comentaristas que acreditam que Potifar era um eunuco. Você sabe o que é eunuco, né? Havia eunucos na Bíblia, nos tempos da Bíblia, né? Jesus fala lá em Mateus 19, se não me engano. Então há eunucos que se fazem eunucos pelo reino de Deus, ou seja, não se relacionam com mulheres. Há eunucos também que são castrados. E geralmente eram pessoas que trabalhavam diretamente para o rei. Por quê? Nos tempos antigos, os reis tinham ciúmes de suas mulheres. E para trabalhar diretamente com ele, teria que ser alguém que não fosse tocar em nenhuma dessas mulheres. E alguns acreditam que o próprio Potifar era um homem
eunuco. Por quê? Porque isso é o que acontece aqui. É o que parece, né? Porque a mulher de Potifar, logo que vê José, deseja se deitar com ele, ter relações com ele. E a ideia é por que ela queria estar com José? Porque não tinha um marido em casa, praticamente. Ele era um eunuco. Então, é bem possível, nós não podemos afirmar com certeza, porque o texto não diz. Mas é bem possível que isso seja a situação aqui. Mas a mulher de Potifar, então, chama José para ter relações íntimas com ela ou com ele. Mas José a rejeita. Por que José rejeita se deitar com aquela mulher? Por que José rejeita o pecado? Se você notar os versículos 8 e 9, você vai perceber que a resposta de José é de alguém que teme ao Senhor. A sua resposta é de alguém que está preocupado no que Deus vai pensar. Ele fala do seu senhor, Potifar, versículo 8, que o colocou como mordomo de tudo que é dele. De maneira que o seu senhor, Potifar, ele não tinha conhecimento de nada, não sabia de nada. Por quê? Porque tudo, quem sabia era José. O negócio é com José. José era o homem da casa. A posição de José era tão nobre, seu trabalho era tão importante, que nem seu patrão era considerado maior do que ele na sua casa. O versículo 9 vai mostrar. José poderia tocar em tudo, menos na esposa de Potifar. E José vai falando disso, olha, Potifar é meu senhor, tudo que tem aqui, ele não sabe, porque está nas minhas mãos. Eu posso tocar em tudo, só não posso tocar em você. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? É isso que ele diz? Ele vem falando de Potifar. Potifar, ele é meu senhor, ele é meu chefe, eu não posso. Aí vai ser demais, eu vou ser morto. Ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A moral de José, a sua ética, se baseava no seu temor a Deus. Não, eu não posso fazer isso por causa de Deus. Agora vejamos que às vezes nós usamos algumas desculpas para não pecar. Eu e você, muitas vezes, usamos algumas outras desculpas para não pecar. Ao invés da desculpa que José deu, eu não posso por causa de Deus. Então, alguns vão dizer, eu não posso fazer isso. O que é que vão pensar de mim? Então, algumas pessoas estão preocupadas em não falhar, em não cometer algum pecado, algum vacilo, com medo do que as pessoas vão pensar. O que é que vão comentar a meu respeito? E às vezes nós estamos preocupados em não vacilar para não ter que passar vergonha diante de alguém, diante das outras pessoas. O medo, muitas vezes, de ser disciplinado pela igreja, ou de ser excluído. Eu não posso fazer isso, as pessoas vão ficar fofocando a meu respeito se eu fizer isso. A resposta de José, eu não posso por causa de Deus. É por causa de Deus. Não posso, o que é que vão pensar de mim? Essa é uma das desculpas. Mas tem uma outra desculpa que as pessoas dão. Vem pecar. A pessoa diz, não posso. Eu não quero perder meu emprego. Então trata-se de um funcionário cristão que, quando se sente tentado a fazer algum procedimento errado no seu trabalho, a roubar o tempo do seu patrão, ou fazer alguma coisa, ou quando seu patrão está lá, eu não posso, porque senão eu vou perder meu emprego. José diz, não. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu problema não é Potifar. Meu problema é Deus. Temor a Deus.
Uma outra desculpa que as pessoas dão para não pecar. Eu não posso. O meu esposo ou a minha esposa vai me deixar se eu fizer isso. Já viu? Eu não posso, senão eu vou perder meu casamento. Então, o medo de cometer pecado dentro do casamento é apenas para não ficar só, para não perder a sua companhia. E aí envolve também o medo do que as pessoas, ou a vergonha do que vão dizer. Se eu me separar. Eu não posso fazer isso, eu não posso adulterar, porque senão eu vou perder meu casamento. José diria, não, ainda não. Eu não posso por causa de Deus. Lá no Salmo 51, Davi diz, pequei contra ti somente. Mas Davi não tinha pecado só contra Deus. Ele pecou adulterando com Batseba, pecou contra a sua família, contra o esposo de Batseba. Mas no Salmo 51 ele diz, eu pequei contra ti. O meu problema maior foi com o Senhor, não foi com as pessoas, foi com o Senhor. Então nós não podemos, não é porque, não posso fazer isso porque senão vou perder meu casamento. Não, nós não podemos, é por causa de Deus. Uma outra desculpa dada para não pecar, para não errar, vacilar, é eu não posso, porque isso é errado. Isso parece bom, né? Parece bom. Eu não posso porque é errado. Mas aqui a pessoa está preocupada em cumprir o dever pelo dever. Isso gera legalismo. Cumprir o dever pelo dever gera legalismo. É como alguém que diz, não minta, porque mentir é errado. Não minta porque mentir é errado. Então, é mais um legalismo do que temor a Deus. É seguir uma lei sem ter um porquê. Eu faço porque tem que fazer, está na lei. É apenas para se sentir em paz ao viver dentro das regras. Mas não, a gente segue a lei por causa de Deus. Faz o que é certo por causa de Deus. Lá em Deuteronômio 6, versículo 1 e 2, Deus entrega por meio de Moisés ao povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, entrega os estatutos e os juízos de Deus. Aí o versículo 2 diz, para temeres ao Senhor teu Deus, para temer ao Senhor. Aí depois ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, José diria, não, eu não posso. Não é porque é errado. É errado, mas é errado por causa de Deus. É errado por causa de Deus. E isso é muito importante, irmãos, para a forma como a gente enxerga o mundo. A forma como nós falamos aos filhos, às pessoas. Filho, isso não pode, porque a palavra de Deus diz que não pode. Ensine o temor a Deus. Não ensine seus filhos a temer a você. É bom temer também. Mas não ensine seus filhos a temer a sociedade, a temer os outros. Temer a Deus, primeiramente. Ao temor ao Senhor. E ao ser tentado, faça como José. Resista por amor e temor à pessoa de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, né? Versículo 7, perdão. Lá diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí depois é que ele vai dizer, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Nós resistimos ao pecado por temor e sujeição a Deus. E nós devemos evitar o pecado por amor a Deus. Submissão a Deus. Não é só porque eu não posso, porque vão falar mal de mim.
Eu não posso, porque se eu cometer esse pecado, se eu me sentir tentado a adulterar e eu cair no adultério, eu vou perder meu casamento. Não, você não pode por causa de Deus. Como servo de Deus, você não pode por causa do seu Senhor. Devemos evitar o mal por causa do nosso Senhor. E a mulher de Potifar, depois daquela situação, quando José diz, eu não posso, é meu Senhor. A mulher de Potifar continuou assediando José por vários dias. O texto diz que todos os dias a mulher de Potifar continuava chamando ele, olha, deita-te comigo. Todos os dias. Mas José não lhe dava ouvidos. Mas teve um dia em que a mulher de Potifar agarrou na roupa de José, agarrou na roupa de José e disse, deita-te comigo. Então José percebeu, agora não vai ter como escapar, a não ser que eu fuja. O que é que José fez? Correu. A mulher de Potifar, segurando forte a roupa de José, conseguiu puxar a roupa. Provavelmente José não ficou totalmente desnudo, era tipo uma capa, né? Provavelmente. Mas de qualquer forma era uma cena vergonhosa. Era como se ele tivesse, quem visse acharia que ele estava tendo alguma relação com outra mulher. Então José foi forçado, mas ele fugiu. Fugiu e a mulher ficou com as vestes. Então, irmãos, nós sempre seremos tentados a enfrentarmos momentos difíceis, tentando resistir à tentação, ao mal. Mas o que me chama a atenção também aqui é que José foge. E talvez alguém diria, como é que José foge? Ele não é o homem de Deus. O homem de Deus tem que resistir lá na frente. Eu não vou estar amarrado, né? Está repreendido. Eu sou homem de Deus, está repreendido. José foge. Por quê? Primeiro, o que parece ser um indício aqui, José foge porque ele reconhece, eu sou homem. Eu sou pecador. Se eu ficar aqui, eu posso pecar contra o Senhor. Ele reconhece a sua fraqueza e foge. Ele é um homem que sabe que pode cair no pecado e então foge. Ele não quer ofender o caráter de Deus. O que é que ele faz? Ele foge. Aí, irmãos, qual é a receita mágica para nós evitarmos a tentação? Qual a receita mágica para nós evitarmos o pecado? Fugir. Correr. Dar as costas ao pecado. Fugir. Fuja e não dê lugar ao diabo. Dê as costas para ele. E um cântico infantil, cântico para crianças, traz bem essa ideia sobre o cuidado que nós devemos ter para não cair nas tentações. Ele diz, cuidado o olhinho no que vê. E aí se repete, cuidado o olhinho no que vê. Cuidado um pouquinho no que fala. Cuidado com o que você pronuncia. A sua boca está limpa ou está suja? Não estou falando se você escovou o dente. É no que você fala. As palavras que você pronuncia por aí. Cuidado, mãozinha, no que pega. No que tecla. Celular, WhatsApp, sites. Cuidado, pezinho, onde pisa. Aonde você está indo? Onde você anda? Com quem você anda? E aí, a parte principal é o Salvador do céu está olhando para você. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo. E o ensino aqui é muito claro, é fuja do pecado, assim como fez José, em temor a Deus. Alguém que teme ao Senhor, ele vai pensar duas vezes antes de cometer
tamanha maldade. Ele vai dizer, o que é que o Senhor vai dizer? O que é que o Senhor vai pensar de mim se eu fizer isso? Como é que eu posso fazer isso contra o meu Senhor? Como é que eu posso fazer isso ali contra aquele que enviou seu filho para morrer por mim? Como é que eu posso fazer isso contra aquele que me deu a sua palavra para eu guardar no coração e não pecar contra ele? Como é que eu posso fazer isso com o meu Senhor? Então, o servo de Deus ele vai pensar duas vezes. E se ele não pensa duas vezes, é um problema. Será que ele é o servo do Senhor mesmo? Alguém que não tem temor a Deus, complicado, viu? Você dizer que ele é um crente. Eu não boto a mão no fogo com um cabo desse. Bom, então, nós vimos aqui que José foi abençoado pelo Senhor, mesmo diante das dificuldades. José resistiu ao pecado por temor a Deus, não pelo medo de Potifar, mas por temor a Deus. E em terceiro lugar, e último lugar, nos versículos 13 ao versículo 23, nós temos uma lição importante aqui na vida de José. A integridade de José, mesmo quando foi injustiçado. Ok? A incredulidade de José, ou a integridade de José, mesmo quando injustiçado. Então vamos ler do versículo 13 ao 23. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nem cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então aqui a gente percebe claramente que, mesmo quando as situações de José foram injustas, ele se manteve íntegro. Ele se manteve reto diante de Deus. A sua conduta continuou fiel a Deus. Então, os versos 13 a 23 aqui, que nós acabamos de ler, mostram que José foi preso. Depois que a mulher de Potifar o denunciou, fez uma falsa acusação, dizendo que ele tentou, provavelmente a acusação é que ele tentou abusar de mim, né? A ideia da palavra insultar, veio me insultar. Mas mais uma vez nós notamos que Deus estava com José e ele se manteve íntegro, se manteve fiel, reto. José foi colocado entre os presos do rei, os presos de Faraó. Interessante é que ele não foi morto. Alguns vão dizer que José não foi morto porque Potifar tinha uma pulga atrás da orelha com a mulher dele. Essa história está mal contada. Não vou matar José não, vou só prender. Porque José poderia ser morto. Facilmente seria morto naquela situação. Mas aí, por outro lado, nós entendemos também que mais uma vez é o plano de Deus em ação.
José não vai ser morto. O plano de Deus vai se cumprir. O que eu prometi vai acontecer. A promessa ao povo de Israel. Então José foi colocado entre os presos e não foi morto, como uma evidência de que Deus estava guiando todo o processo. Só pela acusação que ele havia sofrido, ele já deveria ter sido morto, mas não foi. Deus estava com José e José alcançou o favor do carcereiro. Então José chega no Egito como escravo e como escravo de Potifar, alcança o favor de Potifar e ganha o status de uma pessoa importante. Aí José é preso agora e chega lá, o carcereiro, José alcança o favor do carcereiro. E o texto no versículo 22 vai dizer que José passou a tomar conta dos presos e José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Mesmo diante das injustiças que ele havia sofrido, das falsas acusações, José permaneceu íntegro e não ofendeu o Senhor, nem desistiu de ser fiel. Ele tinha em mente que Deus tem um plano maior. Então nós não podemos, irmãos, uma lição importante é que nós não podemos depender das circunstâncias para sermos fiéis a Deus. Nós somos tentados a sermos fiéis quando tudo está bem. A despensa de casa está cheia. Tem tanta coisa boa em casa. Tem um bom emprego. Minha família é linda. Estudo numa ótima faculdade. Tenho tudo o que eu preciso e muito mais. É muito mais fácil ser fiel nessas circunstâncias. Eu quero ver você ser acusado injustamente e ainda ser preso. José se manteve fiel. Então, você está triste? Permaneça fiel. Você foi injustiçado? Você sente vontade de pagar com a mesma moeda alguém que lhe ofendeu? Seja fiel, permaneça fiel. Seja fiel ao Senhor, assim como foi José. Então, capítulo 39 de Gênesis nos ensina essas verdades. Que nós devemos temer ao Senhor e não ao homem. Nós devemos evitar o pecado por causa de Deus, não por causa do que vão dizer, do que vão achar de mim. E também que nós devemos ser fiéis ao Senhor mesmo diante das situações difíceis. Lembre-se sempre, quando você estiver numa situação complicada e você se sente tentado a desistir de tudo, não esqueça do plano de Deus. O plano de Deus é melhor. Eu estou sofrendo, mas o plano de Deus é maior do que isso. Tem uma pessoa no meu trabalho que vive me perseguindo, mas o plano de Deus é maior do que isso. Eu não tenho conseguido me relacionar bem com as pessoas. Está difícil, algumas pessoas ficam falando de mim pelas costas. O plano de Deus é maior do que isso. Você não precisa buscar revidar. O plano de Deus é maior. Nós devemos ser íntegros e retos. Assim como Jó, independente das circunstâncias. O meu desejo é que todos nós sejamos como José. Pessoas abençoadas, mas que não dependem das circunstâncias para serem fiéis. E que o temor a Deus seja a nossa força para resistir ao mal, a resistir ao pecado, a cada dia de nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te louvar por tua palavra e suplicamos ao Senhor que nos dê o devido auxílio do teu Santo Espírito,